Boa tarde, gente. Meu nome é Wendy, certo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Certo. Boa tarde, gente. Meu nome é Wendy. Hoje eu vou apresentar minha capacitação. Eu vou falar sobre distúrbios motores, certo? Eu escolhi a doença de Parkinson para falar um pouco para vocês. Lembrando que eu abordei mais o tratamento, certo? E algumas características, como sintomas. Bom, para início, eu quis trazer o significado de um distúrbio, certo? Segundo o dicionário, um distúrbio é qualquer agitação ou qualquer tumulto. Trazendo mais para a saúde, um distúrbio é uma anomalia funcional de um órgão ou de um sistema. No caso da doença que eu trouxe, que é a doença de Parkinson, o sistema que é afetado é o sistema motor, certo? Bom, agora falando realmente sobre o distúrbio motor, o distúrbio de movimento. Geralmente esses distúrbios ocorrem quando tem movimentos excessivos ou anormais, geralmente não são repetitivos, e geralmente esses movimentos são ocasionados por algum problema no funcionamento do sistema nervoso, certo? No caso do Parkinson, ocorre a degeneração do neurônio dopaminérgico, certo? A gente vai ver já isso. E esse distúrbio motor, geralmente ele atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, porque ele é um distúrbio muito visível. E além que ele pode atrapalhar nas atividades mais rotineiras, né, gente? Que é, por exemplo, se alimentar sozinho ou até andar. Bom, falando um pouco sobre a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa, ou seja, ela é uma doença que causa lesões nas células. No caso do Parkinson, ela vai causar lesões nos neurônios dopaminérgicos, certo? E esses neurônios dopaminérgicos, eles são produzidos na substância negra, ou nigra do cérebro. E dentro dessas substância negra, a gente tem as inclusões, que são chamados corpúsculos de Levy. Esses corpúsculos, eles estão também envolvidos em outras doenças degenerativas, que é, no caso, a doença de Alzheimer, além da doença de Parkinson. Bom, eu quis trazer aqui, gente, falar um pouco sobre a dopamina, né? Bom, e a sua relação com a doença de Parkinson. Bom, a dopamina ela é um hormônio neurotransmissor e ela é responsável pela sinalização e o transporte de algumas informações e de algumas moléculas também. Sempre que a gente escuta de dopamina, a gente pensa logo no hormônio do bem-estar, no hormônio do prazer, ou até mesmo no hormônio da alegria, né? Só que a dopamina ela tem uma ação tão importante na cognição, mas tão importante, e na coordenação, que a gente nem imagina. Bom, aqui eu trouxe a molécula de dopamina, tá? A gente precisa só saber que a síntese da dopamina, ou seja, a produção da dopamina, ela é feita pela descarboxilação da tirosina, que também é um hormônio muito conhecido. E aqui tem uma sinapse. Bom, gente, eu ia perguntar para vocês o que é que vocês veem de diferença aqui nessa sinapse de uma pessoa normal, que não tem Parkinson, e de uma pessoa que tem doença de Parkinson? Qual é assim, a diferença mais gritante, se vocês puderem falar? Tem uma diminuição, né, de neurotransmissores. A gente vê aqui que a gente tem uma diminuição significativa da dopamina, né? Vocês percebem? Até dentro das vesículas intracelulares. Bom, é isso que acontece, gente. Acontece a degeneração da dopamina, certo? E essa degeneração, ela implica principalmente nos receptores. Vocês percebem que na pessoa que não tem Parkinson, os receptores têm mais, como é que eu posso falar? Mais probabilidade de receber a dopamina do que um receptor quando tem uma baixa quantidade de dopamina, né? Aí isso acontece na doença de Parkinson, certo? Fica muito difícil a situação, porque além da diminuição da dopamina, a gente também tem essa questão dos receptores, certo? Passar. Bom, puxando mais para a questão da substância negra, eu quis trazer algumas imagens e quis falar um pouco sobre. Bom, a substância negra, ela é responsável pela produção da dopamina, certo? E ela é chamada de substância negra por quê?
porque ela tem uma coloração, né, escura, e essa coloração é devido à presença de melanina. E eu fui atrás, eu pesquisei para saber como é que ocorria esse processo de degeneração. Eu não encontrei. Então, eu acredito que seja um processo de degeneração desconhecido. Eu não encontrei como é que ocorre essa degeneração da substância negra e da dopamina, né, consequentemente. Bom, a doença de Parkinson ela acaba sendo uma doença mais delicada porque essa degeneração não acontece só na substância negra. Ela pode acontecer em outras partes do cérebro, como é o exemplo dos núcleos, outros núcleos, do córtex cerebral e dos neurônios periféricos. E isso acarreta, além de sinais motores, sinais não motores, como é o exemplo da apatia, da depressão, da ansiedade. Isso acaba dificultando muito o tratamento, a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui eu trouxe uma imagem, certo? Que a gente consegue ver assim, a diferença gritante, né, de uma peça que a pessoa não tem Parkinson. A gente vê que a substância negra é bem evidente, a coloração, e de uma pessoa que tem Parkinson. A gente vê que a degeneração é bem visível. Aí eu trouxe aqui também uma neuroimagem, a gente consegue ver essa diferença, certo? E eu trouxe a peça, um corte, para a gente ver onde é que fica a substância negra. Ela fica aqui, ó. Ela fica no mesencéfalo, e ela é essa roxinha aqui, substância negra do mesencéfalo, certo? Bom, aqui também trouxe outra imagem, falando, só para realmente demonstrar de novo a diferença gritante que a gente tem aqui da substância negra e de uma pessoa que tem doença de Parkinson, certo? Bom, eu trouxe agora alguns fatores predominantes da doença. Geralmente a doença de Parkinson, gente, ela atinge pessoas com idade superior a 60 anos, certo? São a população mais idosa. E ela também pode atingir pessoas mais novas, entre aspas, né, mais jovens, porém é mais raro de acontecer. Bom, ela atinge toda a população, certo? Mas só que ela tem uma frequência em homens. Eu não encontrei qual era o porquê isso acontecia também, eu pesquisei. E aqui na questão da hereditariedade, eu coloquei um acentozinho de dúvida, por quê? Porque, tipo assim, não é necessário que a pessoa, por exemplo, se a pessoa tem alguém na família que tem Parkinson, não é obrigatoriedade ela ter a doença de Parkinson, ela desenvolver essa doença, certo? Mas só que foi visto que se a pessoa tem casos na família de Parkinson, aumenta a tendência da pessoa desenvolver essa doença. E o Parkinson também é uma doença progressiva, ou seja, ela é uma doença evolutiva, certo? E ela pode até causar, nos casos mais graves, a incapacidade. Geralmente é após 10 a 15 anos que a pessoa tem a doença. Bom, como eu falei, ela causa um impacto muito grande na população idosa. Além dos impactos de custo, a gente tem impactos sociais, né, gente? Que é a questão da dependência de um cuidador, da retirada da independência da pessoa, de fazer coisas mais rotineiras, de trabalhar. E a questão dos custos. Essa parte dos custos é devido ao custo de tratamento. Na farmácia, eu estou ainda vou para o terceiro semestre agora, mas o professor sempre fala que para um paciente, a gente tem que levar em consideração tudo do paciente, não só a doença. Tem que levar em consideração a classe social, tem que levar em consideração os problemas mesmo pessoais do paciente, nessa parte de medicamento, certo? E de tratamento. E o custo, gente, ele eleva conforme a evolução da doença. As doses ficam mais... são maiores. O que é que eu posso mais falar? É basicamente isso. Os medicamentos podem ser trocados, vocês vão ver por quê. E os sintomas, gente, eu trouxe... Como eu falei, o Parkinson ele pode ter sintomas tanto motores como sintomas não motores, certo? Justamente porque não ocorre só a degeneração na substância negra, como eu falei, ocorre em outras partes do cérebro, como é o caso do córtex cerebral, certo? Bom, nos sintomas motores, a gente tem os tremores de repouso. O que é chamado de tremores de repouso, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa está em movimento, esses tremores tendem a ser
menores, certo? Geralmente, quando a pessoa está em repouso, esses tremores são mais evidentes. Vocês vão ver no vídeo que eu coloquei aqui. A gente tem a bradicinesia, que geralmente é a lentidão de movimentos, a rigidez, geralmente a rigidez nas costas, como a gente vê aqui na imagem, a pessoa fica mais encurvada, a perda da expressão facial, a dificuldade na fala, geralmente a pessoa não consegue mais articular tão bem as palavras, a salivação excessiva, e o que eu achei muito interessante foi a micrografia, porque a pessoa começa a escrever com a letra muito pequena. Isso também é um sintoma. E tem também a continência urinária. Já nos não motores, pode ocorrer a dificuldade de dormir, né, os distúrbios do sono. Ele pode adquirir alguns problemas psicológicos, como é o caso da apatia, da ansiedade, da depressão. Isso é muito comum. Ele pode ter algumas alterações no olfato, a constipação e, no caso mais grave, a demência, certo? A gente vê aqui também um sintoma muito característico, que eu acho que todo mundo conhece, que são os tremores nas mãos, né? Mas também ocorrem esses tremores nas pernas e a dificuldade de andar. Bom, o tratamento. Essa parte eu tentei esticar um pouco, porque tem muita coisa. Bom, o tratamento... ele surgiu na década de 60, surgiu um tratamento revolucionário para a doença de Parkinson, certo? Que foi o primeiro tratamento que realmente deu certo para tratar o Parkinson, que foi a introdução da levodopa. Vocês vão ouvir muito essa palavra agora. A levodopa, gente, ela foi realmente revolucionária. Só que nem tudo é flores, né? A gente tem que, quando ela é utilizada a longo prazo, ela pode causar alguns efeitos adversos muito complicados, como é o caso das flutuações motoras, que é tipo assim, a pessoa toma um medicamento, certo? E de uma hora para outra esse medicamento cessa o efeito. Tipo, porque é muito difícil identificar esse efeito, sabe? A gente tem as complicações neuropsiquiátricas, como eu já falei, que é a depressão, a apatia, né, a ansiedade, e a gente tem as discinésias, que são geralmente os movimentos involuntários, certo? Bom, na questão da evolução da doença, a levodopa não tem resposta, certo? Quando a doença está muito agravada, quando ela está numa evolução já muito agravada, ela não responde, a doença não responde ao medicamento. E ela pode até causar alguns episódios, por exemplo, episódio de congelamento, a instabilidade postural, que é a questão da pessoa ficar curvada, algumas difusões autonômicas e até a demência, como eu já falei. Bom, gente, o tratamento, eu trouxe aqui primeiro o objetivo do tratamento. Eu acredito que isso aqui seja universal, né? Todo tratamento ele tem o objetivo de reduzir os sintomas, certo? Só que essa redução de sintomas de uma forma como? De uma forma que eu venha melhorar o problema, entretanto, que eu tenha o mínimo possível de efeitos, né, colaterais, de efeitos adversos, certo? E que eu não venha ter nenhuma complicação futura pelo uso desse medicamento. E que ele seja eficaz e seguro, certo? Bom, no Parkinson, a gente tem o quê? Tem que, como a gente já falou, o Parkinson, ele é uma doença que ocorre devido à degeneração dos neurônios dopaminérgicos e com essa degeneração ocorre uma redução da dopamina, certo? E essa redução vai refletir principalmente no movimento e na cognição da pessoa. Logo, ela vai ter umas alterações motoras, certo? Bom, no Parkinson, o uso da levodopa, como eu falei, ela vai aumentar a estimulação dopaminérgica, certo? E esse aumento vai ocasionar redução da estimulação colinérgica, que a gente vai ver. Mas a levodopa não trata sintomas não motores. Isso acaba sendo uma dificuldade, porque ela precisa ser combinada com os medicamentos, sendo um tratamento bem complexo. Bom, como eu já falei, no tratamento, o desejável é reduzir ou interromper a progressão da doença, no caso do Parkinson, né? Entretanto, a levodopa, que a gente está falando dela, ela acaba piorando os sintomas se ela tiver um uso prolongado, certo? Além dela piorar, ela pode aumentar os sintomas
E geralmente ocorre uma diminuição da resposta ao tratamento. Só que a levodopa usada em um período, sem ser um período prolongado, ela ocasiona a redução da progressão da doença, que ela tem uma ação neuroprotetora, e ela causa o controle dos sintomas, certo? Que é utilizado no tratamento sintomático, eu vou falar dele agora. Bom, gente, o tratamento sintomático a pessoa, ele tem que ser muito compreensível, porque o que pode ser uma incapacidade funcional para mim não pode ser incapacidade funcional para você, certo? Porque as pessoas têm a questão do trabalho, tem a questão da necessidade, então é muito complicado, é muito individual, como eu coloquei aqui. E geralmente esse tratamento sintomático, ele é passado para o paciente no momento do diagnóstico. Bom, aqui eu trouxe também algo universal, como é que ocorre a escolha do medicamento correto, certo? Bom, o medicamento correto, ele precisa levar em consideração o estágio da doença. A gente vai, como eu já tinha falado até, a gente vai ver aqui que a doença no estágio inicial, alguns medicamentos, eles não vão ser eficientes para a pessoa que está numa doença no estágio já avançado, certo? Os sintomas também, é muito importante levar em consideração. A idade do paciente, a gente vai ver aqui que a idade é muito relevante, porque a levodopa em pessoas mais jovens, ela causa muitos efeitos colaterais. Já em pessoas mais idosas, ela vai ser muito eficiente. A gente vai ver já isso. E os efeitos colaterais também, porque, como eu já tinha falado, geralmente essa doença acomete pessoas mais idosas, e essas pessoas, elas algo mais delicado, sabe, de lidar. Então, alguns efeitos colaterais, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O custo, como eu já falei para vocês, é muito importante levar em consideração o custo do tratamento e os medicamentos que são utilizados pela pessoa, porque como vocês já sabem, né, pode ocorrer algumas interações medicamentosas que podem inibir o efeito da levodopa ou de outros medicamentos que vão ser utilizados. Bom, aí agora eu vou começar a falar dos sintomas, certo? Por exemplo, dos tratamentos de acordo com os sintomas. Bom, primeiramente eu vou falar do tratamento de quando a pessoa tem sintomas leves, porém essa pessoa não tem prejuízo na funcionalidade, certo? Geralmente são utilizados a selegilina, certo? Pronto. A selegilina é um neuroprotetor, porém, para a doença de Parkinson, ela não é utilizada com esse fim. Ela é utilizada porque foi observado que ela diminui os sintomas de Parkinson, principalmente os tremores, certo? E ela é muito utilizada para pessoas que estão no período inicial da doença, que alguns sintomas são menores e tudo mais. Isso pode, e esse medicamento ele pode proporcionar à pessoa que ela consiga ter uma rotina diária normal. Então, ele é um medicamento muito importante. E ele pode ser utilizado sendo combinado com levodopa, que a gente vai ver mais adiante. A gente tem a amantadina. A amantadina também eu acho muito parecido com a selegilina, porque ele tem um efeito moderado. Só que a diferença é que ele é muito melhor, ele é bem tolerado, até mais do que a selegilina, certo? Também ele atua na diminuição de sintomas, que é os tremores e tudo mais. Aqui a gente tem os anticolinérgicos, certo? Os anticolinérgicos, eles atuam como? Eles atuam inibindo a ligação da acetilcolina, o que acarreta no aumento da dopamina, certo? Aí, geralmente, eles são utilizados na terapia inicial também. Ele auxilia na diminuição significativa dos tremores. E eles são utilizados em pacientes mais jovens, como eu tinha falado para vocês, porque os pacientes mais jovens, eles têm alguns problemas com a levodopa, certo? Só que esses pacientes, eles não podem ter comprometimento cognitivo, certo? Ele não pode ter comprometimento cognitivo, porque esse medicamento, ele é um pouco polêmico, ele causa alguns efeitos colaterais também. Bom, eu vou falar agora da levodopa. A levodopa, eu nem sei se fala assim, a levodopa, gente, ela... como eu falei, era um fármaco inicial, certo? Era utilizado geralmente no início da doença.
Ela é mais recomendada a utilização dela em pessoas mais idosas, como eu já falei para vocês. Geralmente as pessoas têm um certo comprometimento cognitivo. Alternativa para o uso em pessoas mais jovens são os anticolinérgicos, como eu falei para vocês. E a levodopa, a principal ação dela é que ela aumenta a quantidade de dopamina. Eu trouxe aqui um estudo, que foi o estudo para mostrar que a levodopa era eficaz contra a doença de Parkinson, que foi um estudo feito na França, em 2002, que utilizou 54 pacientes que tinham a doença de Parkinson. Foi um estudo que durou cerca de 5 anos, certo? E foram usadas pessoas com idade de 50 a 82 anos. Bom, foi utilizado um tratamento de levodopa associado ao glutátion, certo? Os resultados foram o quê? Eles viram que teve uma melhora de 52%, que é muita, principalmente na questão dos tremores e da marcha, certo? Também da questão da fala, a pessoa melhorou muito a fala. E da apraxia. O que seria a apraxia? A apraxia é quando a pessoa tem dificuldade de se movimentar, certo? Aí eu trouxe aqui, gente, eu acho que é tipo como é que eu posso falar? Uma cartilha, né, da Sanar, que eu achei muito bom, que fala alguns efeitos adversos da levodopa, que é o caso que vocês estão vendo aqui, que é as náuseas, os vômitos, a depressão, a ansiedade, justamente porque a levodopa não trata os sintomas não motores, trata só os sintomas motores, isso é um problema. A agitação, a insônia e a confusão mental, que pode, no estágio assim, mais avançado, ser a demência, certo? Eu trouxe aqui um vídeo, gente, nem sei se vai pegar, vocês falam aí, que vocês vão perceber a ação do glutático na doença de Parkinson. Eu vou tentar aqui. Vocês falam se der certo, certo? Deu certo? Tá carregando, viu? A gente não tá ouvindo o áudio, mas tá vendo a imagem. Porque não tem áudio, mas é só eu botar aqui para vocês verem. Gente, aqui é antes dele tomar a intravenose da levodopa com glutático, certo? Glutation. Agora, gente, ele tomou, 30 minutos depois, uma intravenosa de glutation com a levodopa. Vocês verem a diferença, né? Eu achei esse vídeo muito bom. Vocês verem que agora ele tá só com um tremor de repouso, né? Quando ele tá em movimento, aí quando ele fica em repouso, como eu tinha falado, que é um sintoma, né, da doença de Parkinson. Bom, gente, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham dado para perceber, para ver o vídeo. Espera aí. Pronto. Foi. Bom, gente, ai, meu Deus. Pronto. Bom, gente, depois do vídeo, né, que a gente viu que realmente funciona o medicamento, agora eu vou falar do tratamento para pessoas que têm sintomas que afetam a função, certo? A função cognitiva. Bom, geralmente o tratamento é feito com a levodopa, mas só que ela é a levodopa associada a alguns agonistas dopaminérgicos, certo? E um desses esses medicamentos, eles vão combater os sintomas, eu acho que são os mais visíveis, que é a questão da bradicinesia, que geralmente é uma lentidão dos movimentos, e da rigidez também, dos tremores, que eu esqueci de colocar aqui. E foi visto que a levodopa, teve muito mais eficácia, certo? Em pessoas que têm esses sintomas que afetam a função cognitiva. Bom, teve alguns estudos que tentaram dizer que a levodopa
ela era neurotóxica, certo? Só que nenhum estudo foi comprovado. Pelo contrário, teve um estudo que foi feito pela Eudopa 1, não, foi feito pela Eudopa, que como foi feito esse estudo? Eles utilizaram placebo e utilizaram 3 doses diferentes de levodopa, certo? Esse estudo, depois que esse estudo foi feito, os resultados foram muito favoráveis em relação da dose em relação ao placebo. Ou seja, a pessoa que tomou que foi administrado a levodopa teve uma diminuição significativa nos sintomas do que a pessoa que tomou placebo. Logo, isso é um resultado muito favorável no estudo, certo? Bom, como eu falei para vocês, a levodopa, quando ela tem uso prolongado, ela pode causar alguns efeitos adversos. Um desses efeitos são as flutuações motoras, certo? O que seriam essas flutuações motoras? Gente, eu não sei falar esse nome. Fenômeno não sei, enfim. É a resposta, falta de resposta. Bom, esse efeito adverso é muito mais proveniente nos jovens. Jovens, assim, né? Sem ser os menos idosos, certo? E o que é que esse efeito ele faz, essa flutuação motora? Como eu falei para vocês, ocorre uma interrupção súbita do efeito do medicamento, entendeu? Isso acaba encurtando muito o efeito dele, é muito prejudicial. Bom, a gente tem também as discinésias. O que são as discinésias? São os movimentos involuntários, são movimentos anormais, como eu falei para vocês. E essas discinésias, geralmente, elas ocorrem quando são administradas doses muito altas de levodopa, certo? Uma alternativa que eu vou falar para vocês logo após é o uso do agonista dopaminérgico. E também outra alternativa, né, é reduzir a dose da levodopa, para que esses efeitos adversos não sejam visíveis. Aqui eu trouxe só um exemplo, não é fazendo propaganda do laboratório, mas é só um exemplo do medicamento. Bom, como evitar esses efeitos, gente? Como eu falei, como é que eu posso evitar os efeitos que a levodopa causa nos mais jovens, né, entre aspas? Bom, utilizando os agonistas dopaminérgicos, certo? Esses agonistas, eles têm um papel muito importante porque eles reduzem o risco do desenvolvimento das flutuações motoras e das discinésias, certo? Ele geralmente, como eu falei para vocês, é recomendado para os jovens, já que os jovens idosos, né? Já que os jovens eles não se adaptam tão bem à levodopa como a população mais idosa. E eu trouxe um exemplo que é o pramipexol, gente, ele é o mais utilizado, assim, ele tem uma superioridade muito grande nos estudos clínicos de cloridato de pramipexol. Bom, agora eu trouxe uma dúvida, né? Então, quando é que vai ser administrado a levodopa ou quando vai ser administrado os agonistas dopaminérgicos? Qual vai ser a situação? A gente tem que levar em consideração a idade, certo? Como eu falei para vocês. No público mais jovem idoso, né, entre aspas, a levodopa, ela causa muitos problemas adversos, certo? Muitos efeitos adversos. Então, para um público, entre aspas, mais jovem, é recomendado a utilização dos agonistas dopaminérgicos. E no público mais idoso, é recomendada a utilização da levodopa. Já quando tem a presença de comorbidades, como os agonistas dopaminérgicos, eles também têm alguns efeitos adversos, como é o caso de alucinações, sonolência, a hipotensão postural, como vocês veem aqui. Então, quando eu tenho presença de comorbidades, é recomendado utilizar a levodopa, certo? Da mesma forma que quando eu tenho presença de algum prejuízo cognitivo. Como a gente viu, eu expliquei para vocês, a levodopa ela tem muito mais eficiência quando eu tenho um problema cognitivo do que quando eu não tenho problema cognitivo. Bom, já quando eu estou numa fase mais avançada da doença, é mais complicado, porque eu tenho que fazer, geralmente, uso da levodopa com outros fármacos, certo? Com outros medicamentos.
Eu trouxe aqui alguns exemplos, gente, que é a bromocriptina, a carbegolina, a pramipexol, a tolcapona e a entacapona. Geralmente, essa entacapona, ela tem que ser utilizada em todos os tratamentos, certo? Por quê? Porque o uso dela, a tolcapona, pronto, o uso dela é muito importante porque ela é como se ela, como é que eu posso falar? É como se ela protegesse, né, as funções hepáticas, certo? É muito importante o uso dela. Eu trouxe aqui um exemplo de um laboratório. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre esses medicamentos, certo? Bem brevemente, porque eu não tenho tanto conhecimento. Bom, a gente tem aqui a levodopa, como vocês já ouviram 1000 vezes a levodopa. Bom, a gente sabe que a levodopa ela tem sim uma eficácia contra a doença de Parkinson. Entretanto, a levodopa ela não tem nenhum efeito preventivo, certo? Não tem nenhuma evidência que ela tem um efeito preventivo. Entretanto, ela sim melhora os sintomas da doença de Parkinson. A gente tem aqui a bromocriptina, que a bromocriptina, por mais que ela seja menos eficaz que a levodopa, ela possui um tratamento preventivo. Ela pode reduzir os riscos de ocorrer algum problema motor futuro, certo? E o que acontece? Ela também tem outro efeito, que é o quê? Ela diminui as flutuações motoras, como a gente falou, que são as paradas, né, do efeito medicamento, quando ela é usada juntamente com a levodopa, em pacientes que usam a levodopa, certo? Aqui eu trouxe a selegilina da mesma forma, só que a selegilina, ela é utilizada geralmente em pacientes quando estão no início da doença, certo? Ela é mais eficaz. E ela também não tem evidência que ela tem um tratamento preventivo. A gente tem a amantadina. A amantadina também é utilizada na fase inicial, entretanto, ela tem uma diferença da selegilina. A amantadina ela pode ser utilizada tanto com pacientes que usam a levodopa, com pacientes que usam anticolinérgicos, certo? Ela é muito importante ser usada junta, porque ela é muito eficaz na diminuição das discinesias, como eu falei para vocês, são aqueles movimentos involuntários. A gente tem a tolcapona também, que ela também é utilizada no tratamento inicial. Ela sim tem que ser usada com associação com a levodopa. Por quê? Ela pode diminuir, assim como o outro medicamento que eu falei, ela pode diminuir as flutuações motoras. Aqui realmente é comprovado que ela diminui as flutuações motoras quando é usada em associação com a levodopa. E ela não tem evidência que ela é um tratamento preventivo, certo? Pronto. Agora eu vou falar do tema muito, assim, que as pessoas têm um certo preconceito, que é a canabidiol e o Parkinson, certo? Bom, como vocês sabem, né, tem estudos que falam que o canabidiol, ele é, sim, efetivo contra os sintomas de Parkinson, certo? E tem o melhor ainda, porque além dele melhorar os sintomas, ele ainda quase não tem, zero efeitos colaterais, certo? Como é que o canabidiol ele vai atuar, gente? Ele atua no sistema endocannabinoide, certo? Que esse sistema ele vai fazer neurotransmissores que são semelhantes aos compostos químicos existentes na cannabis sativa. E como eu falei para vocês, isso acaba trazendo quase zero efeitos colaterais, certo? Como é o caso da ausência das flutuações motoras, como eu falei para vocês. Bom, gente, aí eu trouxe aqui, eu tive uma disciplina de farmacognosia 1, que fala sobre essa parte mais terapêutica das plantas medicinais. Aí eu trouxe para vocês uma explicaçãozinha, antes da gente começar a realmente falar sobre o estudo do tratamento, né, com a cannabis sativa, para a gente entender algumas diferenças que são muito importantes. Por exemplo, e uma curiosidade, né, que a gente tem aqui, a parte usada são os tricomas glandulares, que são essas bolinhas que vocês estão vendo. Eu achei essa foto muito linda. São essas bolinhas que vocês estão vendo, que são as inflorescências femininas, são as flores da maconha, certo? Aí a gente tem os usos. Eles podem ser usados como psicotrópicos, né? Como vocês sabem, que esses psicotrópicos é o THC, certo?
Eles têm uso industrial e tem uso terapêutico, certo? O uso terapêutico ele pode ser usado, eu trouxe alguns exemplos, como antiemético, que é um caso de náuseas e vômitos, o tratamento do câncer e a doença de Parkinson. Bom, essa é a diferença que eu queria falar com vocês. A cannabis sativa tem dois ativos que são diferentes. A gente tem a CBD e a gente tem a THC. A gente tem que saber a diferença porque a THC são ativos que possuem psicoativos, certo? Já a CBD, ela não possui psicoativos. É muito importante saber isso. O THC, vocês sabem que é o efeito mais, né, que o povo fala, que é o efeito mais utilizado para recreação, enfim. A gente tem aqui, eu trouxe alguns efeitos biológicos, certo? Que a gente tem, ele tem efeito broncodilatador, antiemético, como já falei para vocês. Ele também melhora muito o apetite. Ele é vasodilatador, tem a ação analgésica, a catalepsia, que é a questão de melhoramento dos movimentos. E só que ele também dá um prejuízo, que é um prejuízo na memória. Eu trouxe aqui a molécula biologicamente ativa, que é o THC, certo? Bom, agora que a gente já sabe a diferença de THC e de CBD, a gente pode finalmente entender o estudo da cannabis sativa, né, do cannabis, para o tratamento de Parkinson. Bom, como foi feito esse estudo? Foi um estudo que teve uma duração de 6 semanas, certo? Foram escolhidos 3 grupos que tinham doença de Parkinson, no caso. Esses 3 grupos, um grupo foi administrado um placebo, que foi um óleo de milho. Os 2 outros grupos foi administrado a dose de CDB de 75 miligramas por dia e uma dose de CDB de 300 miligramas por dia, certo? Esse estudo foi um estudo duplo cego, o que é isso? O estudo duplo cego é quando nem os pacientes, nem os pesquisadores sabem qual é o placebo e qual é a dose, né, a dose da CDB. E essa CDB, o canabidiol, ele é um canabidiol em forma de pó, que tem a pureza altíssima, muito alta, 99,9%, e eles não possuem traços de CDB, THC, logo, eles não são psicoativos, certo? Eles têm só as outras propriedades do canabidiol, não tem aquela propriedade psicoativa. Bom, a gente tem aqui, enfim, o resultado, né? Vamos logo para o resultado. A gente tem aqui que foi observado, né? A gente observou quanto aos sintomas motores, que são, por exemplo, os tremores, e os não motores, que é a depressão, a apatia, enfim. E o resultado foi que teve tanto melhora nos sintomas motores quanto nos não motores, que é uma evolução, né? Porque a levodopa não trata os não motores. Isso trouxe, gente, uma melhoria de qualidade de vida muito grande para o paciente, certo? E foi também observado que a dose de 300 miligramas por dia foi mais efetiva que a dose de 85 miligramas por dia, mas ambas foram efetivas, certo? Aí eu trouxe aqui, gente, também um vídeo, não sei se vai dar certo, da pessoa, quando ela é administrada com CDB, quando ela não está administrada com CDB, vocês vão perceber. Deixa eu botar aqui o áudio. Ele é um pouco longo. 2 minutos. Eu vou avançando aqui. Agora ele vai se medicar, gente. Vocês vão ver que em questão de minutos, os sintomas vão começar a desaparecer, entre aspas, né?
Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou falar só mais de um tratamento. Peraí. Pronto. A gente, eu também, na disciplina... Wendy, Oi. você acha que termina em 10 minutos? Não, essa aqui é a última slide, viu? Ah, show. Gente, também na disciplina de gnosia, a professora fez a gente fazer um estudo. Eu fiz um estudo dos efeitos farmacológicos da Amburana cearense. Eu não sei se vocês conhecem. Ela é uma planta muito, muito mesmo, muito comum na Caatinga, certo? E no Cerrado também. É o cumaru, não sei se vocês conhecem ela chamada assim, ou cerejeira roxa, alguma coisa do tipo. Vocês conhecem? Já viram? Conhecer não. Pois é, ela é muito predominante aqui no Nordeste, certo? E eu pesquisando, eu vi que a Amburana cearensis, a casca do caule do cumaru, ele possui um fenol, certo? Que é a amburosinjuá. Ainda está em estudo esse fenol. Eu percebi que ele tem ação antioxidante e tem ação neuroprotetora, certo? E essa ação neuroprotetora, ela é muito benéfica na terapia de doenças neurodegenerativas, que um dos casos é a doença de Parkinson, certo? Esse estudo, ele é feito na UFC, não sei se vocês sabem, ainda está sendo feito. Isso aqui é de um trabalho de um TCC, de uma farmacêutica. Ela está estudando isso ainda, e na UFC isso é muito abordado, principalmente a questão do cumaru, certo? Laboratório de gnosia da professora Kaline. Aqui as referências bibliográficas, gente, se vocês quiserem ler depois os artigos. E é isso, obrigada.